Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos em nossa casa. É um grande prazer receber a todos presencial e virtualmente, para que todos possam, vamos dizer assim, saborear, né, tudo aquilo que a casa nos proporciona. E temos como foco principal o trabalho de meditação, porque quando nós meditamos, nós mantemos a nossa mente relaxada, para recebermos com carinho tudo aquilo que vem. Porque se a gente está aberta, né, às situações que chegam até nós, que poderiam ser desagradáveis, quando a gente está sereno, a gente recebe de uma forma branda. E é isso que a gente precisa, né? Porque o previsto, a gente já sabe como vai lidar. Mas o imprevisto, os impactos que a gente sente. Se a gente está suave, amoroso, as coisas chegam e a gente consegue, vamos dizer assim, digerir, entender, né? Esmiuçar de uma outra maneira. E para nos auxiliar, a casa nos oferece a possibilidade de trabalharmos com um símbolo geométrico, que é um triângulo. Esse é um triângulo equilátero que tem os três lados iguais para poder propiciar a nós a facilidade de correr o olhar e acompanhar o formato do triângulo. Fechar os olhos e trazer essa imagem, porque quando a gente fixa o nosso olhar em algum local que a gente fecha os olhos, a gente consegue ver o sombreado dessa imagem, ou até a imagem mesmo como um todo. Então, é um exercício, né, que os nossos olhos, nem os olhos, né, a nossa mente, né, porque quem enxerga é a mente, né, vai trabalhando. E esse mês, esse triângulo é o laranja. É uma cor que quando eu faço o exercício do triângulo, eu visualizo o triângulo e vou me lembrando das propriedades dele e da aplicabilidade que eu posso trazer para os acontecimentos que eu estou vivendo. Qual é o maior acontecimento que a gente vive atualmente? É assim, é o excesso de responsabilidade que a gente diz sim na vida. Então a mente da gente fica um pouco pesada, né? E você relembrar ou ter por escrito as propriedades vai fazendo com que a gente memorize e a gente utilize ela no momento certo, né? E essa cor alaranjada, ela tem várias propriedades benéficas para o momento em que a gente está vivendo. Um deles é a procrastinação. É aquele momento em que a gente para, sabe que tem que fazer, mas a gente diz agora não, depois. Quem sabe? E a gente vai atribuindo, adjetivando, né, aquela sensação para justamente não fazer e se afastando, né, dessa atitude que a gente precisa tomar, porque às vezes eu já vivenciei isso e vi, poxa vida, eu dizia assim, por que eu não fiz? Olha o que eu colhi através da atitude que eu tomei. Né? Então, eu passo para vocês essa experiência que foi muito positiva, né, de trabalhar o laranja para tirar da procrastinação, mas lembrando também que o laranja é uma cor de vitalidade. Ela vai trazer para a gente vontade de realizar, sair do lugar, né? Ela vai nos ajudar na depressão, que hoje é uma das situações que a gente encontra, né? Essa palavra na boca de muitas pessoas. A gente pode ajudar o amigo que se encontra nesse estágio. A apatia também, que vai levar à depressão. É boa também para o apetite. Para quem tem crianças ao redor que não está a fim de se alimentar direito, ela estimula o apetite. Mas é uma cor que requer um cuidado, porque é uma cor quente. Então, depois de uma cor quente, nós utilizamos o verde, né, para poder realizar eh, esse equilíbrio da cor, ok? E um outro exercício, eu vou usar sempre esse termo hoje, um outro exercício é exercitarmos a leitura, né? E a leitura do Bhagavad Gita.
desse livro, que é a mensagem do Mestre, é a mensagem do nosso Cristo interno para nós, esse diálogo que nós devemos travar constantemente em nossas vidas, porque nós temos uma sabedoria, a gente não pode esquecer que nós somos seres que já vivemos muitas outras vidas, e o nosso espírito, ele vem com esses registros. E a gente pode, né, como um mágico, tirar da cartola toda essa informação que está registrada dentro de nós. Então, nessa passagem do Bhagavad, que nós estamos no capítulo 12, que é o Bhakti Yoga, traduzido, né, é a união pela devoção. E o preâmbulo diz para nós assim: a verdadeira religião é a união da alma individual com Deus, o Espírito universal. Então, lembremos que o nosso caminho ele é individual, o nosso crescimento é sozinho. A gente tem uma família, faz com que essa família, às vezes, siga a mesma filosofia de vida nossa, mas cada um vai aprender de um jeito. Então, cada um vai chegar ao Pai individualmente. E como é um diálogo, esse livro, entre Arjuna e Krishna, eu vou ler a pergunta de Krishna, que as perguntas que nós vamos ler hoje, as respostas, né, têm a ver com o que Arjuna questiona. Mas quer dizer não estar sempre contigo e com amor meditam em ti pelo processo indicado, e daqueles que meditam no indestrutível e imanifesto, quais são os melhores yogis? Quais são aqueles melhores buscadores, nós, né? Krishna responde: mas aquele que em mim renuncia a todas as suas ações e meditam em mim como seu ideal mais elevado, considerado tal meditação como um fim, sua mente se fixa em mim. Então, é estarmos sempre com a nossa mente elevada a um ser superior a nós, que nos dá a possibilidade, porque essa possibilidade, ela existe, mas vai depender das ações que a gente praticar. Ele continua. Prontamente os salvos do oceano das mortes e renascimento, ou seja, aquele que se liga a Deus realmente, aquele que se desprende de todos aqueles sentimentos mais pesados e se eleva, ele não precisa mais retornar em corpo físico ao planeta. Só se for da vontade de, como alguns seres que estão aqui no planeta, nos auxiliando nesse processo evolutivo. O item 8 diz: descansa em mim tua mente, ó príncipe, e satura toda a tua mente em meu ser. E ao deixares esta vida, morarás certamente em mim. Então ele vai e aqui ele confirma, né, que se você conseguir estar conectado, ligado nele, seguir as suas leis, né, as suas orientações, vamos dizer assim, não vai mais precisar retornar, vai estar conectado com ele e com ele viverá. Então, é essa afirmação que Krishna dá a Arjuna. Então, vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa oração, trazer para nós, nesse momento, essa grande presença, né? A presença do Cristo em nós, sentir ele pulsar, porque o sangue que corre em nossas veias é uma representação também dessa presença dentro de nós. E que isso nos traga paz, conforto, alegria de estarmos aqui e de podermos compartilhar com todos esse sentimento de amor, que é isso que o Pai quer, que nós sejamos filhos muito amados e possamos levar para todos os lugares, né, essa presença. E que a paz se estabeleça em nossos corações e que nós possamos aproveitar a noite de hoje com os ensinamentos que aqui serão apresentados, e graças a Deus. Nosso livro Mediunidade e Médiuns, nós estamos fechando hoje o item 17, que é a premonição, né?
Nós já ouvimos aqui que a premonição ela é uma faculdade, né, que todos nós temos, que ela nos é proporcionada pelo nosso chakra coronário e que a premonição ela se apresenta nos seres encarnados e nos seres desencarnados e que nós podemos alterar se em algum momento tivermos alguma premonição ou alguém chegar para nós e passar essa visão que teve nossa de uma situação futura não boa, nós podemos alterar através do nosso comportamento, através das nossas orações. Nós podemos desfazer essa situação que, porventura, poderia ser desagradável. E nós estamos hoje na pergunta 10, que é a última, e ela nos é colocado assim: as informações mentais ou as sensações que surgem de modo independente da leitura dos oráculos utilizam qual faculdade mediúnica? É a premonição. E nós temos que ter o cuidado, né? Se nós gostarmos, tivermos afinidade, né? Com que tem diversos tipos de oráculo aqui, ela menciona mais o tarô. Que nós tenhamos o cuidado de saber com quem nós vamos fazer essa leitura, observar o ambiente, o momento da pessoa, o nosso momento, né? Para que não sofra influências de espíritos zombeteiros que venham atrapalhar ou levar a gente a ter sensações desagradáveis. Né? E ficar, né, com aquela imagem, né, deturpada na nossa mente, porque a nossa mente é formadora, ela atrai. E nós temos que ter esse cuidado, tá bom? Então, fechamos hoje esse item. E como nosso próximo estudo é o caminho da evolução espiritual através dos arcanos maiores do tarô. Esse é o nosso livro. É um livro que se encontra disponível na nossa livraria. Aqueles que tiverem oportunidade de estar aqui pessoalmente, pode adquirir esse livro. Isso aqui é um tesouro, é um dos nossos grandes tesouros, né? Hoje nós estamos aqui com a carta 11 do tarô, a força. E eu chamo a atenção de vocês para olharem os símbolos que estão primeiro ao redor dessa lâmina. Nós temos o 11. Se decompormos ele numerologicamente, 1 mais 1 é igual a 2. E 2 é o dobro, né? 2 também representa a diplomacia, representa a harmonia, né? Da gente lidar com todas as situações que vêm até nós. Essa é a 11ª letra do alfabeto hebraico, que é o Kaf, que também representa o dobro. Temos mais abaixo uma mão fechada, que representa o domínio, né? São as suas conquistas. E do lado oposto nós temos um símbolo astrológico, que é o planeta Marte, e também ele traz para a gente o controle da ação. Então, esses símbolos que estão ao redor já demonstram para nós que nós temos a capacidade, nós temos condições de lidar com as situações do cotidiano, porque nós estamos aqui em corpo físico, né? Essas cartas têm como objetivo chamar a nossa atenção do quanto somos capazes de sermos, eu vou usar o termo, felizes na vida. Fazermos as nossas conquistas, desenvolvermos as nossas ações de forma que a gente traga crescimento para nós. Agora vamos olhar o desenho ao centro. Vamos olhar primeiro esse símbolo do infinito, em dourado. Para nós, ele representa o momento em que o espírito já consegue se expressar através da personalidade. Né? Por quê? O espírito traz toda essa bagagem, mas
essa expressão, né? Esse transpor, vamos dizer assim, para a personalidade, depende de como esse corpo físico está preparado para receber e para fazer essa conexão, né? Para fazer esse vou usar o dobro, para fazer essa harmonia, para ser. O que é ser diplomata? É saber lidar com as palavras, não é? E quantas vezes a gente, às vezes, não consegue conquistar o que quer porque não sabe usar esse veículo de comunicação maravilhoso que é a fala, né? A gente emprega as palavras erradas, na hora errada, com a pessoa errada. Então, você imagina o que pode surgir disso, né? Não só para o outro, mas principalmente para nós, porque né, tudo aquilo que a gente põe para fora, a gente recebe em dobro, né? Então, temos que ter cuidado. Agora, aqui no centro, nós temos uma menina moça, né? Alguém que saiu da adolescência e já com uma certa maturidade, buscando essa maturidade, né? Ela contempla o céu, né? Com um olhar de fé, de confiança. E ela já, com as suas duas mãos, ela coloca dentro da boca de uma fera, mostrando para nós o domínio, porque através, né, o Cristo diz, né, para chegar até a mim tem que ter o coração puro como de uma criança. Então a gente tem aqui o semblante de uma mulher, né, que demonstra para a gente essa pureza, né, e que no momento em que a gente consegue ter esse coração puro, é porque a gente já conseguiu, nós já conseguimos dominar esses sentimentos, a raiva, a tristeza, a mágoa, esses sentimentos que nos prendem. Aí eu lembro no momento em que a gente profere o Pai Nosso, que a gente pede ao Pai para Ele nos livrar do mal. Às vezes a gente ora muito corrido, né? A gente fala aquilo já decorado e às vezes não para pensar o que está falando, o que está pedindo. Mas a gente está justamente pedindo ao Pai que nos deixe dominar a fera. Esse lado nosso animalesco ainda, né? Aquela coisa primitiva, que faz com que a gente, uma simples palavra do outro, a gente já sabe, tem aquela explosão e se prejudica. Toda vez que a gente explode, a pressão explode, tudo explode, né? A comida que está no nosso estômago também começa a entrar em fermentação, tudo, todo, o sangue todo. Então, a gente tem que começar a ter domínio desse instinto. E é isso que essa carta chama a nossa atenção. Eu achei assim muito bacana na orientação que a nossa irmã Narci, que escreveu esse livro, Narci Castro de Souza, ela deixa para falar dessa conquista, de como conquistar, como dominar esse leão através da lâmina anterior, que é a roda da fortuna, que é a esfinge e que também se representa a cabala. Aí ela vem trazendo para a gente como aplicar a cabala para dominar esse lado animal. Então ela nos faz reportar a origem, né, da criação, quando Deus cria, né, a centelha, cria ela em consonância, né, com as suas leis, e quando esse ser ele se depara com a inteligência, né, quando ele também se individualiza, o que ele faz? Ele prova, ainda lá no paraíso, né, ele prova do fruto da árvore do bem e do mal, que é a inteligência, né? Que a inteligência acaba sendo, você pode usar ela de duas maneiras. Então vai da gente fazer essa escolha, né? De que forma a gente quer usar. E a centelha, no início do seu processo evolutivo, ele não soube continuar em consonância com as leis divinas, então ele sofre com isso. E o que acontece? O Pai, em sua infinita bondade, auxilia ele a se despertar, né? A fazer esse domínio, que ele perdeu esse domínio. Faz ele descer ao planeta, né? Faz ele descer para vivenciar as experiências no reino mineral, vegetal, animal,
e chega até o reino nominal, o reino do homem, onde ele recebe, onde ele se individualiza, recebe um corpo de carne, e, de acordo com os estudos da Cabala, ele vivencia a 10ª Sefira, né? Que são as manifestações, que é Malkuth, que é o reino onde ele vai sentir a dor. Ele vai passar por todo um processo de crescimento enquanto está no corpo de carne, enquanto dói, né? No corpo de carne, ele traz para a gente essas sensações de, de dor que você tem que curar essa dor. E como a gente cura essa dor? Aí na página 23 do livro, desse livro, dos arcanos, já houve esse estudo, nós já passamos por essa página. Na página 23, é descrito para a gente as 10 sefiras e todo esse caminho que a gente precisa percorrer. É que eu vou mencionar uma que se chama vitória, né? Como é que a gente adquire a vitória? Aí vai de nós buscarmos no nosso cotidiano o que é se sentir vitorioso, o que é conquistar, é levantar de manhã e dizer: olha, hoje eu vou vivenciar uma história diferente. Eu quero trazer para mim todos aqueles sentimentos que vão me fazer sentir e estar aqui como um filho amado do Pai. O que o Pai espera de mim? Aí a gente vai lá conversar com Arjuna, né? Que Arjuna fica se questionando sobre a presença de Deus e Krishna fica orientando ele quais são os passos que ele tem que adquirir para poder fazer esse contato, né? E aí eu vou e lembro também dos 10 mandamentos, que de alguma maneira conversa com as 10 sefiras, né? Que quem veio da Igreja Católica, né? A gente tem os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, e aqui a Marci apresenta para a gente assim, confessar o primeiro, né? O primeiro mandamento, vamos dizer aqui, aceitar vivendo de acordo com o princípio metafísico da vida una. Nós somos um só com o Pai, nós somos filho dele. É como se ele dissesse assim lá: faz-se a Eliane. Aí ele tira um pedacinho do dedinho dele, aquela Eliane. Eu quero que a Eliane aprenda e retorne para a casa do Pai. Então, eu quero que ela aprenda, eu quero que ela vivencie tudo aquilo que ainda é necessário ela viver. Porque a gente, às vezes, pensa que a dor, ela é um mal, mas é através da dor que você vai fazer as suas buscas de crescimento. E o Pai diz no Evangelho, né? Se você não me reconhecer, eu te tiro um braço. Mas se você continuar não me vendo, eu ainda te tiro o outro. E por aí, né? Vai toda essa colocação de vida após vida, ele vai nos dando essa oportunidade de reconhecer quem ele é, de fazer, de confessar, como tem aqui, né? De confessar o princípio metafísico da vida una, de respeitar que nós somos um. Eu sou seu irmão, eu sou irmão daquele que está lá na rua pedindo, então eu vou ajudá-lo da maneira como eu puder, não vou desprezá-lo porque ele faz parte de mim, ele tem uma história para viver. Mas eu vou ajudá-lo a viver de uma forma menos sofrida, com misericórdia, né? E aqui, na segunda orientação, vem não fracionar essa vida metafísica, essa vida una, ou seja, não multiplicá-la em princípios mentais. Não vamos trabalhar só mentalmente, vamos trabalhar emocionalmente e no físico. Se nós temos um corpo físico, é porque nós temos que viver tudo em conjunto, né? Tudo como foi dito aqui no início, tudo em consonância. Foi quando o homem perdeu essa consonância com as leis divinas que ele teve que vivenciar a dor. Então não vamos vivenciar a dor. Vamos trabalhar para que essa dor ela se apresente de uma outra forma. Não assim, de uma forma minúscula, uma dorzinha, não uma dor muito intensa, não sofrido, né? Aí vem o terceiro, não fracionar astralmente, isto é, não aplicar o mistério do ciclo dinâmico em direção divergente de direções hierárquicas atuais, né? Então, não vamos fracionar esse amor, não. Vamos multiplicar esse amor.
Vamos amar infinitamente. Não obscurecê-la no plano físico pelo esquecimento da origem, por emanação de toda a vida. Respeitar os que lhe deram a vida, inclusive os pais no plano físico, né? Respeitar pai e mãe, honrar pai e mãe. Transmitir a vida conscientemente com sabedoria. Não atentar contra a vida individual no plano físico, não matarás, né? Não atentar contra a propriedade ligada a uma vida individual no plano físico, não furtar, né? Não fazer de posse das coisas alheias. Não atentar no plano astral contra o que está ligado a alguma vida individual, nem passivamente pela mentira, nem ativamente pela cobiça. Não desejar, né? Aí não desejar a mulher do próximo, que é cobiça, não desejar as coisas alheias, né? Então, vocês veem que nós temos N maneiras de domar essa fera, né? Não só na cabala, não só nos preceitos, né, nos dogmas da Igreja Católica, mas em todos os lugares onde o amor esteja presente, seja o núcleo, né, seja o cerne ali da questão. Eu aqui esqueci de mencionar esse pentagrama, que talvez vocês não estejam vendo com nitidez, mas no livro aparece, né? Ela traz um pentagrama dourado. Ou seja, mediante esse domínio todo, ela já consegue, né, através do espírito, fazer essa ligação com a personalidade, ser uno, né? Aqui, né, o nome é a força, o leão domado, a força divina, né? A força de Deus, aquilo que Deus nos passa no cotidiano, a força humana, o amor, a compaixão, né? A benevolência e as forças da natureza. A gente, essa natureza, esses elementos, né? Água, terra, fogo, ar e o éter, né? Que representa o espírito, é a gente conseguir dominar isso, porque todos esses elementos estão dentro da gente. Nós não somos individual do que está lá fora, tudo que está lá fora também está em nós. O planeta está nesse momento assim um pouco desarmônico, ele está em dissonância com as leis divinas, porque aqui dentro da gente também não está bem, né? Essa água que a gente carrega dentro do corpo, ela também não está tão limpa. Porque lá fora não está limpo, mas a gente também não exige que lá fora esteja limpo. A gente ingere uma água poluída, a gente ingere alimentos, né, minerais em excesso ou minerais em quantidade menor do que deveria. Então, isso vai ficando dentro do nosso corpo físico em dissonância, né? O ar, o nosso ar poluído, né? A nossa terra precisando desse cuidado extra, né? Que leva aos mares também, e o espírito, né? Que habita dentro de nós e que a gente precisa deixar registrado nele os melhores sentimentos. Então, essa é a proposta dessa carta, fazer com que a gente se olhe. Todas elas têm esse propósito de trazer para nós uma, vamos dizer assim, uma fração daquilo que a gente precisa realizar, porque nós não conseguimos fazer tudo, né? Nós temos que mudar muitas coisas em nós ainda. Então, fazer essa limpeza, sair daqui assim, seres leves, libertos, né, seria o ideal. Mas ainda estamos um pouco longe, mas não perder esse fio condutor que vai nos fazer essa ligação, né, e chegarmos à casa do Pai mais rápido possível, né, dentro da possibilidade de cada um. Ok? Então, vamos agora fechar os nossos olhos para a gente fazer a nossa prece final. É mesmo. Eu fechei e não vi. Dá tempo. Eu li e vi que dá tempo. Não sei. Faz o seu corte para mim. Bom, então, após a gente refletir um pouco sobre essa
esse caminho, né, evolutivo, essa forma como nós podemos chegar, retornar à casa do Pai, nós vamos reforçar esse aprendizado com a mensagem da força e o discurso da força. Então, podemos fechar os nossos olhos, né? E ouvir. Avança com fé e coragem. Saiba que em ti reside a força divina. Não existe obstáculo que tu não venças se te deixares guiar por essa verdade, com fé e com coragem. O discurso. Surjo discretamente do imo do teu coração. Com brandura me estabeleço em tua vida. Sou consequência da eclosão em teu espírito, da sabedoria que te revela que és manifestação perfeita de teu Pai, que estás nas alturas, nas mais elevadas vibrações de tua essência. Meus gestos são firmes e nobres. Minha voz é suave e persuasiva. Não uso artifício nem engodos. Ofereço-me a quem praticar a lei da não resistência. Transpareço na palavra de quem cultiva a verdade. Avança-me quem adquirir a ciência da lei que rege a manifestação da vida. Diante de mim, as feras se amansam e os homens obedecem. Imponho silêncio às sugestões de fraqueza e desânimo. Lembra que o mundo externo é transitório e enganoso. Abre-te a mim, sou tua verdade. E assim, trazendo para nós essas vibrações positivas, que elas penetrem nas células dos nossos corpos físico, emocional e mental, nos dando a força, a fé e a coragem de irmos adiante na nossa jornada de evolução, de retorno à casa de meu Pai. E graças a Deus.